o que determinará o seu nível de unção, o seu nível de crescimento e o seu nível de intimidade com o Senhor não é o quanto você absorve, mas é exatamente o quanto você está disposto a dar para o Senhor. E eu ainda vou mais a fundo, o quanto você está disposto a sacrificar por Deus. A palavra de Deus para você no dia de hoje, Deus tem uma mensagem muito importante para o seu coração, principalmente você que quer avançar, você que quer crescer mais, você que quer ter mais intimidade com Deus, você que quer experimentar mais do Senhor. Você tem orado por profundidade? Você tem orado para ir para o próximo nível? Então é muito importante que você entenda a palavra no dia de hoje, porque o que determinará o teu sucesso, aonde você vai chegar, é exatamente o seu nível de entrega, é o seu nível de renúncia, é aquilo que você está disposto a sacrificar para que Deus realize grandes coisas na sua vida. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas. Se você ainda não segue o canal Vivendo pela Vida, já aproveita para seguir agora. Lembrando que também estamos nas principais plataformas de podcast, então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast e nos seguir. Bom, de um modo geral, quando eu encontro algumas pessoas, quando eu converso com alguns irmãos, com algumas irmãs, eles sempre estão com o desejo de receber mais de Deus, de poder mergulhar mais no Senhor, de ter mais intimidade, de poder ouvir mais a sua voz, de fato de poder estar em um outro nível com Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente ali no Antigo Testamento, existe um comportamento de alguns homens e algumas mulheres que é muito importante que você entenda e que através desse olhar e que através dessa reflexão você possa enxergar a sua vida, enxergar os seus comportamentos, enxergar a sua fé e ver se de fato tudo isso está alinhado com aquilo que Deus espera de você. E para ajudá-lo nessa reflexão, eu quero compartilhar um texto que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler ali a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: Se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos dessa terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas, se devo perder meus filhos, que assim seja. Amém? Olha só que palavra interessante, olha só que mensagem de Deus para a sua vida. Esse recorte que nós acabamos de ler trata-se do momento em que os irmãos de José chegaram até o Egito, pois era um período de fome, havia muita fome ali na região, muita escassez, e quando eles chegam no Egito, eles se encontram com José. Mas o fato é que os seus irmãos não reconheceram, né, que José foi o irmão que foi vendido lá atrás como escravo. Eles não lembravam desse episódio. Na verdade, eles achavam que José estava morto. E José pergunta se eles têm um irmão mais novo, eles falam que sim. José perguntou se eles tinham um pai vivo, eles falaram que sim. E José pede então que eles tragam o irmão mais novo, e que deixasse ali um dos irmãos com ele, né, como garantia de que realmente eles voltariam. Então, quando os irmãos de José retornam para a casa de seu pai Jacó, eles explicam para Jacó tudo o que aconteceu, que José indagou se eles eram espiões ali na terra. E eles falaram que não, e que aquele homem, né, eles tratam José como aquele homem pediu que nós levássemos então o nosso irmão mais novo até ele. Nesse momento, Jacó ficou com seu coração muito aflito, porque ele já tinha concebido a perda de José, o seu filho, agora ele tinha um filho preso no Egito, e agora esse homem do Egito estava pedindo a vida do seu filho mais novo. Então, Jacó ficou realmente ali muito sentido com tudo isso, com medo de perder o restante dos seus filhos, o restante da sua família. Mas o fato é que mesmo diante dessa situação, mesmo diante desse impasse,
do que iria acontecer com a vida dos seus filhos, José então pede para que os seus filhos levem esses presentes até o Egito, para que eles devolvam o dobro do dinheiro que eles receberam de volta, que na verdade esse dinheiro deveria ter sido usado, né, para comprar os alimentos. Eles deram esse dinheiro de fato para comprar os alimentos, mas José pediu para que os seus servos, né, colocassem de volta nas sacolas. E aí, quando eles estavam de volta para a casa do seu pai Jacó, eles viram esse dinheiro, e Jacó então pede para que eles devolvam não apenas o dinheiro, mas que também deem o dobro daquele valor. Mas o que me chama mais atenção nesse versículo, e o que Deus está falando para você no dia de hoje, se encontra lá no versículo final do versículo 44, onde Jacó diz o seguinte: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Queridos, quando eu leio essa passagem, eu fico aqui vendo o quanto Jacó era um homem desprendido. Apesar de amar os seus filhos, né, apesar de ser um homem com promessas de Deus, um homem com muitas experiências, né, vividas com o Senhor, nessa altura do campeonato, onde a sua família já estava estabelecida, concebida, onde ele já havia tido vários filhos, Jacó se coloca diante de Deus e ele prefere com que a vontade de Deus seja feita, mesmo que para isso seja necessário sacrificar a vida dos seus filhos. Essa é uma mensagem muito forte, porque nos dias de hoje as pessoas não estão nem tão apegadas, eu não digo nem aos filhos, mas é até mesmo aos bens materiais. As pessoas não querem se desfazer dos seus bens, as pessoas não querem sacrificar aquilo que conquistaram, aquilo que possuem, ou até mesmo aquilo que herdaram, quando é requisitado pelo Senhor. O interessante é que Jacó aqui ele deu tudo. Ele mandou presentes, ele mandou especiarias, né, mandou o óleo de mirra para aquele homem, que no caso era o seu próprio filho José, mas ele não, até esse momento ele ainda não sabia, né, que o seu filho estava vivo. Então ele ofereceu de tudo que ele tinha de melhor, de tudo que ele possuía, para quê? Para preservar a vida dos seus filhos. O que Jacó fez no primeiro momento foi uma atitude para preservar a vida dos seus filhos, o que é comum. Jacó como pai, e eu como pai, você como pai ou como mãe, é normal que você queira proteger a vida dos seus filhos. É natural, está tudo certo. É o nosso papel, sim, cuidar da vida dos nossos filhos. Mas o interessante é que se esse plano não desse certo, se os presentes que Jacó enviou não fosse o suficiente, ele diz o seguinte: mas se devo perder os meus filhos, que assim seja. Em outras palavras, o que Jacó estava dizendo? Antes que seja feita a palavra do Senhor, mesmo que seja necessário eu perder aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Querido, os filhos de Jacó eram muito preciosos, porque o cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Jacó, ela iria acontecer sobre a vida dos seus filhos, não era sobre a vida, não era sobre os seus bens, sobre as suas conquistas, mas a nação que o Senhor falou que a partir deles seria grande, que seria numerosa, que viriam reis, que viriam líderes, era a partir dos filhos. Por isso que Jacó trata os seus filhos como o bem mais precioso, tentando livrá-los, tentando poupá-los de todo mal, tentando fazer com que eles retornassem do Egito com vida. Mas ainda assim, mesmo amando os seus filhos, mesmo entendendo o plano de Deus sobre a vida deles, ainda assim Jacó se colocou disponível diante do Senhor, apresentou os seus filhos como sacrifício e falou: Senhor, mas se for necessário perder os meus filhos, se for necessário ficar sem eles, se essa é a vontade do Senhor, que assim seja. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando muito forte ao seu coração no dia de hoje. É muito importante para que você avance em Deus, para que você conquiste aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, para que de fato as coisas elas destravem na sua vida e elas se desenrolem. É preciso que você tenha o coração como o de Jacó. Jacó teve esse desprendimento, Isaac teve o mesmo desprendimento, Abraão teve o mesmo desprendimento quando levou o seu filho Isaac, né, para sacrificá-lo no monte a pedido do próprio Deus, mas que depois esse sacrifício foi abortado
também pelo próprio Deus quando enviou um anjo. Mas o que você precisa entender é que existe aqui um modus operandi de Deus, onde ele está testando o coração dos seus filhos. Deus está vendo onde de fato está o seu coração. Será que o seu coração está nas promessas? Será que o seu coração está nos bens que o Senhor te deu? Será que o seu coração está nos milagres? Ou será que de fato o seu coração está em Deus? Porque uma coisa é a gente falar que amamos ao Senhor e que estamos com Ele quando estamos recebendo algo. E se Deus nos tirar algo? Será então que nós continuaremos a nos mover e a amar o Senhor com a mesma intensidade? Será que de fato eu confio no Senhor ao ponto de entregar a vida dos meus filhos, entendendo que a vida dos meus filhos pertencem ao Senhor e que sim, a responsabilidade é minha de cuidar deles, mas eu preciso colocá-los eles diante do Senhor e colocar o Senhor acima da vida deles. Eu sei que muitas vezes são perguntas, questionamentos difíceis da gente se fazer. Principalmente você que já é pai, você que já é mãe, você sabe exatamente do que eu estou falando. Não é fácil abrir mão do nosso bem mais precioso, mas o Senhor manda te dizer no dia de hoje que é necessário. Eu tenho certeza que você cuida muito bem dos seus filhos. Eu tenho certeza que você os ama ao ponto às vezes de até dar a sua própria vida. Mas eu quero te dizer que você não pode tomar o lugar de Deus. Porque se você cuida bem da vida dos seus filhos, então imagina o próprio Deus. Ele cuida 1000 vezes melhor. Porque é Ele quem guarda a vida dos seus filhos, é Ele quem protege, é Ele quem tem um plano, é Ele quem escreveu o futuro dos seus filhos, não é você. Você precisa se desprender e entregá-los nas mãos de Deus. Eu estou falando aqui, obviamente, dos filhos, mas pode ser às vezes os seus pais. Tem pessoas que são tão apegados aos pais que acreditam que se um dia eles não estiverem mais presentes, não sabe como mais irá viver. Algumas pessoas acham que é o cônjuge, às vezes um ente querido, um parente próximo. Mas o que Deus está falando para você hoje é o que? Por mais que você ame pessoas, por mais que você caminhe com pessoas, você precisa estar disposto a sacrificar aquilo que for necessário para que o Senhor realize e complete a obra dele sobre a sua vida e sobre a vida daqueles a quem ele tem te chamado. O que eu acho mais interessante em todo esse processo é que Deus ele pediu Isaac, mas ele não levou Isaac. Deus ele pediu aqui os filhos de Jacó, mas ele não levou os filhos de Jacó. Então entenda, quando Deus pedir os seus filhos, quando Deus pedir aqueles a quem você mais ama, entregue ao Senhor. A Bíblia, ela funciona ao avesso, ela funciona ao contrário. Quando eu entrego, eu estou recebendo. Quando eu perco, eu estou ganhando. Então, muito cuidado, porque se você quiser ganhar, se você quiser ter, aí sim é onde você poderá perder. Se você não ouviu a mensagem de ontem, vou deixar aqui o link para que você assista e se alimente dessa palavra. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.